Paz do Senhor, amados irmãos. Prazer renovado, mais uma vez estarmos juntos para falarmos da palavra do Senhor, para sermos abençoados pelo Senhor e para ver os amados irmãos. Vamos dizer juntos, glória a Deus. Aleluia. Certa ocasião, para os lados do Oriente, saiu no jornal uma notícia que abalou a gente. Deus tinha aparecido a Noé e disse a Noé que fizesse uma arca. Toda a gente ficou nervosa e eu também ficava, se não ficasse, se estivesse com eles. Mas agora, onde Noé estava, não havia um rio, não havia uma lagoa, não havia um tanque grande. Como é agora que Deus mandou a Noé, coitado dele, fazer uma arca, um barco e uma barca, e era grande ainda por cima. E Noé começou a fazer aquela arca. Começou e acabou. Num lugar que não havia água. Gostava de ver aqui, sinceramente. Os outros chamavam de dedinho, outro nome qualquer parecido com isso. Estou falando nisso, porque bem mais tarde, sei lá, centenas e centenas de anos, o Senhor Jesus referiu-se a isso. Assim como foi nos dias de Noé, será outra vez. Guarda isso aí, daqui a momentos a gente vai precisar disso. Hoje, pela graça de Deus, estaremos falando acerca do arrebatamento da igreja. Começando, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São João, no capítulo 14. São João, capítulo 14. Vamos ler o verso 1 e até o verso 3. São essas as três passagens bíblicas que falam acerca do arrebatamento no Novo Testamento. Em João, em Coríntios e em Tessalonicenses. Agora, a leitura anunciada foi em João, capítulo 14, versos 1 a 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Deixa eu identificar as pessoas que estão aqui. Quem está falando é o Senhor Jesus. E quem está ouvindo é os seus discípulos. Jesus estava chegando ao fim da sua carreira, do seu ministério aqui. Jesus não tem fim, mas o ministério terminou aqui no mundo da maneira que estava. Mas o ministério do Senhor continua pela eternidade, glória ao seu nome. Mas então os discípulos estavam abalados com aquilo. Mas se nós estivéssemos lá, não era diferente. Aquilo era tudo diferente da lei, tudo diferente de Moisés, tudo diferente das culturas deles, e tudo de novo. Imagina-me lá como é que os discípulos não estavam. E vai começar de novo outra vez. Não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Vamos dizer juntos? Em casa do Pai há muitos aposentos. Glória a Deus, irmãos. Se há aposentos lá, é porque há pessoas para ir para aqueles aposentos. Ou casas, ou palácios, sei lá. E uma coisa é certa, Jesus disse que ia preparar lugar para a gente, para a sua igreja. Quando eu digo gente, eu me refiro à igreja do Senhor Jesus. Deus criou o mundo em 6 dias e ao 7º dia descansou. Jesus já foi há tantos anos para lá, quase 10.000 anos, para preparar o lugar. Diz-me lá, irmãos, se consegues dizer-me as belezas que Jesus não está criando lá tanto tempo para a sua noiva agora, mas depois vai ser sua esposa. Tudo isso é maravilhoso, mas eu tenho que andar. Eu queria ficar pedalando aqui, verso por verso, palavra por verso. Eu vou falar aos irmãos de dois acontecimentos transcendentes, nunca aconteceu e nunca mais vai acontecer. Mas o tempo é pouco, os irmãos vão ter paciência de prestar muita atenção para ver se conseguem levar alguma coisa para casa. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-lhes lugar.
E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vamos agora ler 1 Coríntios, capítulo 15. Por favor, abra a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos começar no verso de número 50. Diz assim: irmãos, eu vos declaro, agora aqui é diferente, quem está falando é o apóstolo Paulo, que está escrevendo aos crentes da cidade de Corinto. E ele diz assim: irmãos, eu vos declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos. Este dormir aqui é o passar para o Senhor, é o morrer. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Irmão, isso merece uma glória a Deus muito grande. Glória ao Senhor. Todos os filhos de Deus serão transformados. Os irmãos têm que guardar isso na sua mente até chegar à eternidade. Porque às vezes nós temos muita confusão, muita dificuldade e quase confusos como é que vão ser essas coisas. Mas depois nós vamos compreender porque vamos ser transformados. Vamos ter outra forma, outra natureza, tudo diferente. Mas tudo celestial, compreendo? A gente vai mudar, mas não para pior, mudar para excelente. Verso 51. Eis que lhes digo em mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, puros, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Maravilhoso, irmãos. Nós vamos passar por isso. Nós, quem crê em Jesus como seu Salvador, vai passar por isso. Quando, porém, o que é corruptível se revestir daquilo que é incorruptível, e o que é mortal vai se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Verso 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ganhou a morte e o inferno quando Deus ressuscitou a Jesus do sepulcro maravilhosamente. Verso 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só mais uma passagem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos começar a leitura no verso 13 até o fim do capítulo, que é só meia dúzia de versículos. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, aos que já morreram, para que não se entristeçam como os outros. Quem são os outros? Os outros que ainda não são do Senhor Jesus. Eu sempre gosto de esclarecer isso. Como são os outros que não têm esperança. O verso merece ser lido sem interrupções. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem,
para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará ou vai trazer, mediante Jesus ou através de Jesus, e com Ele e com Jesus, aqueles que em Jesus dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem e não vamos ser primeiro daqueles que já morreram. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro de quê? Primeiro do quê? Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, com aqueles que ressuscitaram. Seremos arrebatados nas nuvens, porque é nas nuvens que Jesus vai ficar. Jesus não vem nem toca na terra. Isso é chamado em teologia, se alguém diz parousia, como querem chamar. Se línguas estrangeiras eu não gosto disso, mas estou falando nisso se alguém conhece essa identificação com outro nome. Então, depois de nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Glória a Deus. Jesus não toca na terra. Jesus não vem à terra para ficar na terra. Virá à terra na segunda vinda. Rapidamente estarei falando disso. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Graças a Deus, irmãos. Vamos agora, então, ao invés de chamar de apresentação bíblica. Não é um estudo, não é uma mensagem, é o que é. Vamos prestar atenção, muita atenção, ao que aquele que está falando vai falar e dizer. Arrebatamento quer dizer levar pelos ares. Porque muita gente que é contrária à palavra do Senhor diz que, qual é arrebatamento? A palavra arrebatamento não aparece na Bíblia. Olha, com todo o carinho e amor, as milhares de palavras, não está na Bíblia que nós dizemos. A Bíblia não foi escrita em português, talvez já eras para saber isso. Arrebatamento quer dizer levar pelos ares. Jesus está aonde? À espera disso? Está nas nuvens. É o que nós acabamos de ler. Arrebatamento é um ato ou efeito de arrebatar. Eu estou ainda falando acerca do significado de arrebatamento, para que todos saibam isso. Arrebatar é o ato e efeito de arrebatar é o que está relacionado com arrebatamento. Ou seja, tirar, arrancar de força brusca. Um raptor, uma pessoa que arrebata alguma coisa, um raptor, arrebatou o filho aos pais, quer dizer, roubou, pegou de repelão. O arrebatamento vai ser assim, não há tempo para nada. Eu era criança, eu tenho que envolver isso aqui. Eu era criança, lembro-me que o meu pai contava-me que ele viu um milhafre raptar uma galinha. Isso parece não ter importância, mas para mim é muito importante. Ele viu a ave grande voando, não parou. Exatamente no momento que estava por cima da galinha, agarrou a galinha e a galinha fez com ele gritar. Isso é um arrebatamento. Quando Jesus vier, é tudo num abrir e fechar de olhos. Os mortos que morrem em Cristo vão ressuscitar.
Os que estão vivos vão ser transformados. Isto tudo num abrir e fechar. Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso. Deus tem todo o poder. Deus é onipotente. Eu não fico assim admirado, fico maravilhado, mas não admirado. Deus pode fazer o que quiser de um momento para o outro. E nós voamos, irmãos. Mas eu quero que os irmãos saibam, Jesus não toca na terra. Não é uma vinda para Jesus. O arrebatamento não é uma vinda de Jesus para ficar. É para levar a sua igreja. Vamos agora continuar o que é que vai seguir. A Bíblia nos diz que haverá 2 acontecimentos extraordinários no fim dos tempos. O arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus. Não se pensa no Natal agora, na vinda de Jesus no Natal. Não é chamado para aqui. Em cujo tempo estamos nós vivendo. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Alguém está me ouvindo e pode dizer com alguma razão, pode ser até aqui mesmo no nosso templo. O que é que tu sabes disso? Que é porque estás para aí a gritar, a falar tão alto no ministério. Estou falando da palavra de Deus, que jamais falhará. Jesus disse, vocês lembram-se do que aconteceu com Noé há tantos anos? Há muitos anos, mas cumpri-se. Há quantos anos vemos nós falar, estamos nós falando, e digo nós os crentes, acerca do arrebatamento, desde que Jesus veio para o céu. Mas ainda não veio. Porquê? Estás com muita pressa? Espera, vai chegar numa hora em que muita gente não esperava. Mas eu não posso permanecer aqui, vamos continuar. O arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus é o que nós vamos, não esclarecer, mas falar um pouco. Em cujo tempo, vou dizer mais uma vez, nós estamos vivendo. Ai, vou ter que parar. Está fervendo aqui dentro. Já algum dia foi visto, já algum dia se ouviu por esses ouvidos dentro, o que estamos vendo na televisão e ouvindo com os ouvidos, naquela Europa, principalmente no norte da Europa, desde o Mar Negro até o fim de cada oeste, chamado o Oeste, até mesmo os grandes, até mesmo quem pensava que era o maior está totalmente desiludido. Eu estou falando nisso porque isso está relacionado com a palavra de Deus. Tudo isso já está desde Daniel, o profeta Daniel, profetizado e escrito para quem quiser ler e estudar. Irmãos, Deus é Deus, Jesus é Jesus, e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Tudo quanto nós sabemos e o que podemos vir a saber acerca de Deus ainda não é o suficiente. Deus é maravilhoso. Deus, a igreja é de Jesus. Este mundo é de Deus. E Deus não está surpreendido com nada do que está acontecendo. Nós só devemos orar por aqueles que estão sofrendo, o que estão sofrendo, mas Deus está sabendo de tudo isso, queridos irmãos. Tudo isso. Por isso é momento não de tristeza, não de medo, não se turbe o vosso coração com tudo que nós estamos ouvindo, mas vamos nos alegrar porque está chegando o tempo de nós vermos as moradas que Jesus foi preparar para a sua igreja. Ah, maravilhoso. Vamos continuar. Jesus vem buscar a sua igreja, mas não vem à terra, fica nas nuvens, como já me antecipei. Os que morreram, salvos por Jesus, vão ressuscitar com corpos glorificados. Deixa eu parar aqui um pouco. Vão ressuscitar não com os corpos que tinham, mas vão ressuscitar glorificados, é o que diz a palavra do Senhor. Jesus não foi Deus, Jesus é Deus, sempre foi Deus. Ele se despiu daquela posição para poder morrer e passou a ser humano também
por algum tempo. Ele disse humano também, nota o que estou falando. Também foi também foi homem, mas nunca deixou de ser Deus, só que não usava o facto de ser Deus. Então, os que estiverem vivos vão ser transformados e todos eles sobem com Jesus para estarem para sempre com o Senhor. Tudo isto, como está escrito, será em um abrir e fechar de olhos. Não tem tempo, é tudo em um momento. É possível imaginar isso? Pergunto agora a quem me escuta. Igrejas fechadas, pessoas a chorarem por falta dos seus queridos. Pensa nisso comigo por um momento. Cadê fulano? Desdormindo numa cama, um vai e o outro fica. Cadê fulano? Cadê fulana? Tem a roupinha no chão. A roupa não vai. Os irmãos já pensaram nisso? Graças a Deus, irmãos, porque o Senhor teve misericórdia de nós e nós já aceitamos Jesus como Salvador, já somos filhos de Deus. Isso não vai acontecer com os filhos de Deus. Os filhos de Deus vão. Eu estava convidando os irmãos, se possível, a imaginar pessoas a chorarem por falta dos seus queridos. Automóveis andando nas estradas sem condutor. O condutor desapareceu, o automóvel ainda não sabe parar por si. Aviões voando para a sua própria destruição. Certa ocasião saiu uma notícia nos Estados Unidos acerca de 2 pilotos dentro de um avião. Para que há 2 pilotos dentro de um avião? Alguém diz que a companhia fez isso porque conhecia as Escrituras. Pelo menos, se os 2 não forem salvos, fica o segundo piloto para aterrar o avião. Li isso faz muitos anos e não sei se é digno de ser acreditado. Mas então, será os aviões a voarem para a sua própria destruição. Que mais direi, amados irmãos, acerca deste assunto? Fábricas fechadas, um monte de pessoas à porta para entrar fechada, para entrar para a oficina, para a fábrica, a porta está fechada. A pessoa que abria a porta foi arrebatada. Nem todos vão ser arrebatados. Caso muito sério. Mas a realidade é que ainda não é tarde. Ainda é tempo. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Isso é uma expressão do Velho Testamento. Mas eu gostava de aplicar essa frase aqui agora. Prepara-te, querido amigo, para te encontrares com Deus. Ainda é tempo. O Espírito Santo ainda está à tua volta. Vem, se tu dás um passo para Jesus, tens ouvido falar de Jesus, que Jesus salva, quem crê em Jesus não vai para o inferno, quem crê em Jesus e entrega a sua vida a Jesus é salvo, vá com Jesus para o céu. Pensa nestas coisas, prezados irmãos e prezados amigos que me ouvem, porque isso não é cântico da rua. Isso é uma realidade. Irmãos salvos, sede fiéis ao Senhor, porque quanto mais fiéis nós formos, maior será o nosso galardão. Mas, de qualquer maneira, pelo menos, quando o Senhor vier, vem buscar os seus que foram resgatados pelo sangue de Cristo Jesus. E quero ouvir um grito de glória a Deus da parte dos irmãos. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, por essa bênção inefável, sem medida, que nós falamos como eu estou falando e não consigo chegar ao perfeito arremate dessa bênção, desse privilégio. Isso é um privilégio saber que Jesus vem, está nas nuvens e o meu corpo vai ser transformado, se já tiver morrido, vai ressuscitar, glorificado. Deixa para aqui, com a minha pressa toda, deixa-me dizer, o que é um corpo glorificado? Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Estou explicando o que é um corpo ressuscitado. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Sabia muito bem o que estava se passando nas ruas todas e em todo o lugar. Jesus é Deus, nunca se esqueça. Vão andando num certo caminho, vê
duas alminhas tristes andando no caminho para Emaús, é tudo o que nós conhecemos, falando no que Jesus tinha dito, que agora já é o primeiro dia da semana e a gente não sabe o que é que acontecer com Jesus. É verdade que algumas mulheres já se... Os irmãos estão vendo que os homens são fortes? É mesmo nada. E então, vocês estão vendo, hoje é domingo, é verdade que umas mulheres já disseram que Jesus ressuscitou, mas... Não. E Jesus ao lado deles, eles não conheceram. Os irmãos verem, o corpo glorificado é isso. Jesus era mais ou menos como era antes da ressurreição, mas depois de ressuscitado, a aparência é a mesma. Não tenhas a mania de seres perfeito. Se és perfeito agora e requém, vais ser requém também depois de teres ressuscitado. Nós, depois de ressuscitado, alguns irmãos estão olhando para o lado, eles não creem, eles não percebem nada disso. O que eu estou dizendo é, nós vamos ter a mesma estatura, nós vamos ser como nós éramos, só que é um corpo glorificado. Isso que quer dizer? Jesus chegou à porta, entrou para dentro, sentou-se com os seus discípulos, sem abrir a porta, sem abrir a janela, sem abrir nada disso. Aparece Jesus quando ele estava numa outra ocasião e diz, paz seja convosco. Que mais? Ninguém te abriu a porta? Não foi o suficiente? Perguntei a eles, vocês têm alguma coisinha para mim comer? Jesus ressuscitado no domingo, não havia domingo naquele tempo, no primeiro dia da semana, se perguntou aos discípulos se têm alguma coisa para comer. Este é Jesus, eu estou aqui vivo, com a tua mão aqui no teu lado, vê aqui o sinal dos escravos nas minhas mãos. Glória a Deus, isto é maravilhoso, irmãos. A coisa mais maravilhosa que pode acontecer é sermos salvos pelo Senhor. Louvado seja o seu nome. Deixa correr para terminar isso. Então, venham a Jesus, é o que eu tinha aqui anotado para vos dizer. Aqueles que ainda não vieram a Jesus, venham a Jesus e sigam a Jesus. Eu estava vendo na televisão uma certa pessoa que eu nunca ouvi mais gordo, mas eu vejo só dizer isso. Eu nem tenho isso aqui nas minhas notas, eu vou dizer aos irmãos. Estava dando o seu testemunho que era salvo. Ele era do rock and roll ou qualquer coisa assim. Bom, ele tem a graça que o nosso Senhor lhe deu, estava dando o seu testemunho, mas estava seguindo a Jesus. Jesus tinha feito uma obra nele, mas está ainda no rock and roll. Sabes uma coisa? Quando deixa o teu coração a Jesus, deixa tudo da mão e segue a Jesus. Eu não vou falar mais do rock and roll. Depois, após o arrebatamento da igreja, vem a tribulação, que durará 7 anos. E certamente, como está escrito, coisas extraordinárias, terríveis, nunca vistas. Também coisas maravilhosas. Durante a tribulação vai haver coisas maravilhosas que vão acontecer. Centenas ou milhares de pessoas vão se arrepender, vão crer em Jesus, etc. Vão ser salvas durante a tribulação. Mas os irmãos não querem ir para lá. Este será o tempo do anticristo. Esse tempo da tribulação é o tempo do anticristo. O que é anticristo? Há uma pessoa que é contra Cristo, é só isso. Há uma pessoa que é contra Cristo, chama-se anti, como a gente também diz, anticongelante. A água ou alguma coisa não se congela. Anti quer dizer isso. Então, é uma pessoa que é anticomunista, anticristo. Isso tem muito para dizer aqui, mas nós vamos passar. Então, um certo líder político, isto vai ser um certo líder político que só Deus sabe quem ele é. Há cerca de 40 anos eu vi que o anticristo já estava na Europa e tinha 40 anos, mas a pessoa que disse isso enganou-se porque já faz 40 anos e ele ainda não apareceu. Toda a gente gosta de saber aquilo que está para acontecer. Eu não me admiro, eu também gostava de saber. Depois dos 7 anos de tribulação, acontecerá então a segunda vinda de Jesus.
há uma confusão tão grande, amados irmãos, até mesmo gente que não devia fazer essa confusão, de confundir o arrebatamento com a vinda de Jesus. O arrebatamento de Jesus não toca na terra. No arrebatamento, a noiva vai. Glória a Deus. Na vinda de Jesus, a igreja vem. Diga comigo. No arrebatamento, a igreja vai com Jesus. Na segunda vinda, quando o Senhor vem para reinar, a igreja vem com Jesus. Por que é que a igreja vem com Jesus? Porque estava em algum lugar lá. Glória a Deus. Neste tempo, Jesus não traz o nome de Jesus. Jesus significa Salvador. Todas as vezes que a minha boca disser Jesus, está dizendo noutra língua Salvador. Muito bem. Dessa vez, ele vai usar, Jesus vai usar o nome que ele se chamou a si mesmo quando ele esteve aqui. Algum irmão é capaz de gritar e dizer-me: Filho do homem. Jesus vem como Filho do homem. Glória a Deus, que virá com a sua igreja, não mais para andar em jumentinho, mas sim virá com grande poder e glória, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para reinar as nações deste mundo. Um exército inexplicável. Jesus virá com um exército inexplicável, não se pode explicar, para reinar neste mundo por 1000 anos. E esse problema que não tem fim, nestes lugares que os irmãos sabem, Jesus vai resolver isso com a maior das dificuldades, com a maior das facilidades, da melhor e melhor maneira, com o escape para Israel, que a igreja agora não está, já foi arrebatada, já esteve 7 anos no céu. A igreja era a noiva de Jesus quando vem com ele, já é a esposa de Jesus. No fim do último capítulo da Bíblia, os irmãos veem isso. E a igreja agora é um povo forte, revestido de poder, porque Jesus, o grande cavaleiro, há cavalos no céu, eu não sei. Jesus vem num cavalo branco, o cavalo da vitória, que Jesus vem lá e com a espada ele vai pôr tudo nos seus devidos lugares. Sabe qual é a espada que Jesus traz? O poder da sua palavra na sua língua. O poder da palavra de Deus na boca de Jesus é a espada que o Senhor vai usar com aqueles que estão massacrando o povo de Deus. Deus sabe muito bem o que estamos fazendo. Este é feliz, contente e alegre, porque esse é salvo, e posso ver aqui tanto irmão que é salvo, e eu sei que há milhões de salvos neste mundo, porque nós estaremos lá mesmo sem merecermos. Estaremos nesse grupo mesmo sem merecermos. Seremos arrebatados mesmo sem merecermos, porque nós não merecemos, mas Jesus merece. E como nós somos de Jesus, como nós aceitamos aceitar Jesus e seguir a Jesus, pertencemos a Ele, então nós temos esse valor todo, não é nosso, é de Jesus. Meu Deus, glória ao teu nome, Senhor eterno bendito, sejas glorificado por tudo que tens feito e ainda estás fazendo conosco. Eu te peço, Senhor, misericórdia para essas almas que ouvem a tua palavra. Ajuda-os, Senhor, a compreender e a aceitar Jesus como seu Salvador. Pai Santo, mais ninguém pode fazer isso, mas o Senhor pode fazer. E nós esperamos que o Senhor ainda faça, não só nesta cidade, mas neste mundo, um avivamento maravilhoso para a glória do teu nome e para centenas e centenas de salvação de pessoas. No nome santo de Jesus é ouro. E os amados irmãos dizem amém. Queridos irmãos,